Oi, meus docinhos! No vídeo de hoje eu venho falar pra vocês o quão é difícil você morar com os pais, principalmente depois que você já atingiu aí os 18 anos pra frente. Bom, pessoal, a vida não é tão fácil quanto parece. Hoje tem uma grande quantidade de filhos e filhas morando com seus pais, mesmo já estando aí com 20 anos, 25, 30, 35 ou até mais que isso. Muitas vezes não é a nossa vontade, mas às vezes por não ter conseguido um trabalho, às vezes por não ter um trabalho fixo, né, que te garanta ali um salário todos os meses, esse filho não consegue ainda ter o seu próprio lar. Não é barato ter uma casa, né? Sabemos aí o quanto é de caro comprar uma casa. Então, muitos filhos acabam ficando na casa dos pais por um tempo maior, mesmo que já estão aí com a idade de sair. Alguns filhos também escolhem... Só um minuto, pessoal. Alguns filhos também escolheram não se casar, né? Então isso também dificulta um pouco as coisas, porque aquele filho que não casou, ele também, bom, se for para eu morar sozinho ou morar aqui com os meus pais, aquele filho que não casou ou aquela filha que não se casou acaba optando por ficar na casa dos pais, até porque, enfim, entre morar sozinho e morar com os pais, ali já faz companhia, né, para os pais. Às vezes os pais já estão bem velhos, né, enfim. Então, para não complicar a situação, esses filhos solteiros continuam morando com seus pais. Só que não podemos negar, pessoal, que existe uma grande manipulação dos nossos pais. Bom, vou contar aqui para vocês um pouco da minha história. Principalmente, pessoal, quando eu ainda era jovem, não tão jovem assim, mas já tinha completado ali meus 18 anos. Bom, quando eu completei meus 18 anos, foi bem complicado, porque eu estava naquele processo entre fazer uma faculdade, mas também caçar um emprego. E ao mesmo tempo, pessoal, tendo que lidar com a minha mãe. A minha mãe, ela tem problemas de saúde, que isso impossibilitou ela de trabalhar fora. E também impossibilita ela de cuidar da nossa casa sozinha. Então é como se a minha mãe, ela sempre precisou da minha ajuda para os serviços domésticos, né? Então eu sempre tive que me desdobrar em 1000 para conseguir dar conta de tudo. Então eu tenho que estudar, eu tenho que pensar em trabalho, eu tenho que ajudar minha mãe e conciliar tudo isso ao mesmo tempo, sabe? E desde os 18 anos, pessoal, eu percebia que tanto a minha mãe tentava me manipular, quanto meu pai tentava me manipular também. Eu acredito que isso não aconteça só comigo, mas analisa aí o casamento dos seus pais. Eu não sei se vocês têm pais que moram junto, às vezes os pais de vocês já são separados, enfim. Uma coisa que eu percebi, pessoal, no relacionamento dos meus pais, é que meu pai tentava me manipular para ser aquela filha que trabalha e que sairia de casa para trabalhar para ajudar ele, entendeu? Porque quanto mais pessoas ganhando dinheiro, o fardo da casa seria menor para ele. Eu tenho um irmão mais velho e, enfim... Então, nessa dinâmica, quando meu irmão ainda estava solteiro, meu pai tinha esse pensamento, né?
Meus 2 filhos têm que sair para trabalhar, porque quanto mais pessoas trabalhando, o fardo das dívidas é menor, para meu pai, no caso. Só que eu também percebia uma certa manipulação da minha mãe, e essa manipulação, pessoal, era maior sobre mim, porque eu era filha mulher, né? Então, assim, as mães não se importam muito com o filho homem ter que ajudar em casa com o serviço doméstico, a não ser que seja um filho único, né? Agora, quando tem uma filha mulher dentro de casa, a pressão é bem maior, porque ao mesmo tempo que a filha mulher é manipulada para trabalhar, também tem que dar conta da casa. Então, assim, a mulher ela tem que dar conta dos dois, do trabalho, né, ganhar dinheiro, e também tem que fazer o serviço doméstico, enquanto os homens só precisam trabalhar lá fora. Então, assim, pessoal, é bem complicado isso, né? Pra mim foi um peso gigantesco, porque eu percebia meu pai tentando me puxar para trabalhar fora e cuidar e ajudá-lo a pagar as dívidas de casa. E de outro lado era minha mãe me puxando para eu não trabalhar fora, para ficar ajudando ela no serviço de casa. Então, assim, pessoal, foi uma situação bem complicada. Eu vivi nesse dilema por muitos anos. Hoje, alguns resquícios ainda continuam, né? Mas hoje eu sei me posicionar. Aquela época eu não tinha conhecimento. Eu também tinha medo de me posicionar, de falar para os meus pais a minha opinião. Hoje eu já não tenho, né, medo de falar a minha opinião. Então, mesmo que sejam meus pais, eu acredito que temos que expressar a nossa opinião, mesmo que eles não vão gostar, né? Então eu percebia, pessoal, essa manipulação dos dois lados. Morar com pai e mãe é horrível. É horrível na maior parte do tempo. Eu sei que tem o seu lado bom, só que eu acredito que o lado ruim se sobressaia, né? Morar com os pais quando você já é de maior é complicado, porque é como se... E também, pessoal, tem a questão de você querer sair para morar sozinho e eles não apoiarem muito, sabe? Ai, meu filho não precisa sair de casa. Ai, eu não quero que você more longe. Ai, e se eu precisar de você, sabe? Como que eu vou ter alguém aqui? Eu já estou velho ou velha, né? Preciso ter alguém aqui me cuidando, me olhando para ver se eu tô vivo, né? Enfim. Então, pessoal, é bem complicado, porque eu percebia que pro meu irmão foi mais tranquilo. O meu irmão, ele simplesmente, por ser homem, ele foi trabalhar. E assim, ninguém mandou na vida dele, ninguém controlou a vida dele. Ele fez o que ele quis. Ele, enfim, casou, saiu de casa. Só que o meu irmão, ele não era pressionado da mesma forma que eu sou. Então, assim, tanto o meu pai tentava me manipular para me tornar uma mulher que trabalha fora, que ganha dinheiro para ajudá-lo, né? Porque ele não queria, de certa forma, segurar as pontas sozinho. Ainda mais depois que meu irmão casou. Aí o meu irmão casou, aí já não tinha mais a ajuda do meu irmão, né? Então o meu pai precisou trabalhar sozinho, né, no caso. Então ele sentiu essa forte necessidade de tipo, bom, o meu filho mais velho se casou, então agora
eu preciso puxar a filha mais nova para trabalhar e me ajudar dentro de casa. Só que por outro lado, eu tinha a minha mãe, que por problemas de saúde não podia trabalhar fora e também não dava conta do serviço de casa. Então assim, pessoal, eu percebia uma briga entre meu pai e minha mãe, sabe? Aonde meu pai me puxava, tipo assim, tentando me manipular para trabalhar fora. Ai, você tem que arrumar um trabalho, e você tem que fazer isso, e você tem, entendeu? Você tem que fazer isso para me ajudar, e não sei o que, e não sei o que. E por outro lado, eu já via minha mãe me puxando. Não, filha, não precisa trabalhar fora, fica em casa para me ajudar. Então assim, pessoal, eu sei que esse vídeo nem todo mundo vai se identificar, porque cada pessoa teve uma vida diferente. Não é todo mundo que tem uma mãe doméstica, né? Não é todo mundo que tem uma mãe que não trabalhou. Não é todo mundo que tem uma... Enfim, que tem ali, de certa forma, esse dilema. Alguns de vocês, os dois pais, saem para trabalhar. Alguns não foram criados pela mãe. Então, assim, são várias situações diferentes, né? Mas é isso, pessoal. É um pouco da minha história.